Olá pessoal do Café com Leitura e você, vamos continuando lendo o nosso livro Ao Redor da Mesa. Esperar não é uma coisa muito fácil, mas é possível. Precisamos aprender diariamente que não é do jeito que queremos que seja, mas sim do jeito que deve ser. Um dia fui impactada pelo meu Deus que eu precisava mudar de atitude. Quando eu achava que quem deveria mudar era Marcelo, sendo que era um engano da minha parte. Quando eu mudei de atitude, pude ver a mudança nele também. Ninguém pode mudar a outra pessoa, mas pode influenciar através do seu comportamento. O nosso cônjuge não é um objeto nas nossas mãos, como um carrinho de controle remoto que você aciona o comando para onde quer que vá. As pessoas são criadas por Deus como únicas. Não existe duas pessoas iguais, ainda que elas tenham os mesmos desejos e ideais. Deus criou cada criatura para um determinado propósito nessa terra. O homem é o único que pode impedir que o propósito se cumpra. Nunca é tarde para começar ou recomeçar algo novo em nossas vidas. Não importa o que você já passou ou sofreu no seu relacionamento. É possível sim, mudanças de atitude e comportamento. Há solução. Use a bússola certa para quem está sem direção. Talvez você esteja perdido no meio do mar, esperando socorro sem esperança. Então eu quero dizer algo muito importante, que o barco já chegou com o capitão Jesus e ele te convida a entrar nele. Que delícia é estar num barco que está sendo guiado por quem sabe o rumo certo a tomar. Vem ondas de um lado e do outro, a tempestade aponta, lá no horizonte, balança, sacode para lá e para cá, mas o capitão continua firme no comando do timão. O Senhor quer que tenhamos a paz que excede todo o entendimento, mesmo no meio da tempestade da vida. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7. Quando tudo parece sem solução, o capitão Jesus entra em ação. Você não pode transformar o seu cônjuge, mas Deus pode. Ore e espere. Muitas vezes falar não resolve, mas o seu testemunho e o comportamento como uma mulher de Deus tem resultados surpreendentes. Peça ao seu Pai amado para te revelar em que você precisa mudar para agradar ao seu cônjuge. Deus fala, Deus revela. Você certamente é a rainha Esther da qual o seu esposo gostou mais do que qualquer outra mulher. És a favorecida e escolhida. Que privilégio maravilhoso! Alegra o teu coração, mulher. Capítulo 3. Elogie o seu cônjuge na presença de outras pessoas, mas críticas só a dois. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Provérbios 24, 3. Não é fácil quando você se encontra em uma situação na qual o seu primeiro ímpeto é responder à altura uma crítica que você recebeu, ainda que tenha fundamento ou não. Entre duas pessoas, quase sempre, ambas acham que estão certos. Cada um tem suas próprias desculpas e razões para provar o seu ponto de vista no assunto em discussão. Em um julgamento, existem dois advogados, um de defesa e um de acusação. Ambos acham que estão com a verdade, por isso tem um juiz e um grupo de jurados para decidir. Mas quanto ao casal, a causa deve ser resolvida entre eles. Claro que vale ressaltar que em alguns casos necessita-se da ajuda de pessoas capacitadas para o aconselhamento. Críticas na presença de outras pessoas causam ira muito grande na vida do acusado e muitas vezes toma danos inesperados e de grande proporção, tornando quase que impossível desfazer o dano. É muito gratificante e nos dá uma sensação muito agradável quando somos elogiados pelo nosso cônjuge, tanto a sós como na presença de outras pessoas.
Nunca é demais elogiar, elogiar e elogiar. Devemos plantar coisas boas para a colheita mais adiante. Elogiar faz a diferença, quebranta, move o coração do seu amado e você conquista sua vitória. Gosto muito de elogiar meu marido, filhos, netos, familiares, amigos e todos os que Deus coloca no meu caminho. Palavras de encorajamento transformam a vida. Tenho tido experiências tremendas de vidas totalmente transformadas e curadas por palavras positivas que recebem. Não tem nada a ver com poder da mente. É o poder da palavra de Deus e a Bíblia que fazem a diferença. Imagine uma pessoa que nasceu e cresceu numa família que só ouvia palavras negativas e de derrota sobre a sua vida, como: você não vai vencer na vida, você não vai servir para nada. Imagina estar ouvindo isso, como você se sentiria? Uma pessoa ferida fere outros. Ela não tem amor por oferecer porque tem um coração destroçado e está sempre na defensiva. Um animal ferido, quando você toca na ferida para ajudá-lo, a defesa e a reação que ele tem é de ferir, machucar e até de matar. Mude as circunstâncias, faça exatamente ao contrário. Use a prática ao redor da mesa. Elogios só produzem coisas boas. Nunca é tarde para Deus transformar a vida de uma pessoa. Sabe de uma coisa? Por mais violenta que uma pessoa seja, quando Jesus entra no seu coração e as feridas da sua alma são saradas, essa pessoa se torna tão dócil e amável que muitos até não a reconhecem. Deus chama pessoas para ajudar outras a serem curadas e restauradas, mas só o verdadeiro amor de Deus tem essa capacidade. Devemos ser instrumentos de amor para outros. Amar não é só falar, dar conselhos, não. É também atingir e preencher a necessidade do outro. Se uma pessoa precisa de médico, não adianta dar roupas. Se precisa de comida, não adianta oferecer sapatos. Tente discernir o que essa pessoa necessita. Se uma pessoa é mesquinha, você deve incentivá-la a dar. Dê presentes para ela e nunca deixe de agradecer por tudo que ela fizer. A sua atitude pode mudar o comportamento dela. Palavras como: você é especial, Deus te criou para algo específico, Ele tem um plano na sua vida, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você é uma bênção na minha vida. Use o seu potencial e talento que Deus te deu. Deus transforma, sim. Sou uma prova real disso. Ele me transformou, curou as minhas emoções. Hoje sou outra pessoa, com limitações, mas com esperança de cada dia viver melhor e mais feliz que o outro. Deus é soberano. Palavras de encorajamento e elogios nutrem e fazem o relacionamento crescer e amadurecer, quer seja entre casais, pais e filhos, parentes ou amigos. Espero que nosso testemunho possa edificar sua vida e trazer um tempo novo, abençoado e mais feliz para o seu amado e na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo de número 4. Surpreenda o seu cônjuge. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o. Eclesiastes 9:10. Aconteceu há muitos anos atrás, quando eu ainda morava em Salvador, na Bahia, Brasil. Marcelo estava trabalhando fora da cidade e não estava no programa ele voltar naquela noite. E para minha surpresa, ele voltou na madrugada para retornar ao trabalho no dia seguinte bem cedo. Que surpresa agradável marcou a minha vida. Depois de tantos anos, ainda hoje me lembro. Foi uma noite inesquecível e nos amamos muito de maneira especial. Algumas vezes Marcelo chega em casa mais cedo do trabalho sem me avisar e até hoje fico feliz por isso. Engraçado, né? Depois de tantos anos, mas o amor se renova a cada dia. Pequenas coisas alegram o meu coração e representam muito para mim. Às vezes meu marido chega em casa com alguma coisa para mim, como uma sopa de frutos do mar, um chá, um chocolate,
E me lembro quando um dia ele chegou em casa com um anelzinho de ouro e pedrinhas de brilhantes escrito I love you. Perto do nosso primeiro Natal aqui na América, fiquei muito feliz e uso até hoje. Muitas vezes meu marido chega do trabalho e eu já estou pronta para sairmos para o nosso ao redor da mesa. Não importa onde aconteça. Pode ser numa lanchonete, num restaurante, à beira-mar, use a sua imaginação. Só tenho certeza que dentro de casa não funciona muito. Depois que Deus trabalhou nas nossas vidas, ao redor da mesa, não deixamos de viver essa prática em nosso relacionamento a dois, o que tem nos ajudado ao longo de mais de 3 décadas de casamento. Sempre saímos com nossos filhos ou com outras pessoas para irmos a um restaurante ou à praia, mas o nosso tempo a dois, como casal, não dispensamos, pois é muito importante, tem feito a diferença em nossas vidas. Temos o nosso encontro ao redor da mesa pelo menos uma vez por semana. Cabe a vocês dois acertarem o dia e hora melhor. Pode ser no café da manhã, almoço ou no jantar. Só não pode ser no cinema ou teatro ou com alguém mais. Gaste tempo com a pessoa que você escolheu para viver até que a morte o separe. Lembra dessa confissão? Quando você gasta tempo conversando com seu cônjuge, a tendência é conhecê-lo cada dia melhor, mas não se esqueça de uma coisa muito importante. Nunca fale para ninguém as fraquezas que um dia se foram reveladas. Não importa o que aconteça, seja fiel por toda a sua vida. Creio que já mencionei antes, mas uma boa parte desse livro foi escrita à beira-mar na ilha de Sanibel, na Flórida, enquanto meu marido pescava e eu fazia companhia. Ele fazendo o que gosta e eu também lendo e escrevendo. Muitas vezes saímos da praia com peixe já prontinho para ser cozido ou assado, e com muita alegria. Os filhos, netos e parentes ou amigos vêm para nossa casa e tudo se transforma em festa. Tempo precioso. Comunhão tremenda ao repartir do pão. Viva bem cada dia, pois esse dia não volta atrás. Pois esse dia não volta mais. Eu sei que há casais ocupados demais para gastar tempo com pequenas coisas, mas a sua esposa e família, aos olhos de Deus, são mais importantes do que grandes coisas. Essas pequenas coisas que fazem o seu relacionamento grande e agradável. Quem despreza o dia das coisas pequenas, Zacarias, capítulo 4, verso 10. Muitos optam a viver a maior parte do tempo longe um do outro para poder trabalhar bastante e poder desfrutar de coisas materiais, ainda que possa custar a derrota do seu próprio casamento. Casados, mas distantes um do outro. Não há nenhum proveito nisso. Não me refiro quando existe acordo entre os dois por um plano ou um propósito acertado anteriormente por determinado tempo. Há outros casos de casais que atrasam a sua chegada em casa para evitar de ver e conversar com seu cônjuge. Parece brincadeira, mas é pura verdade. É muito triste, mas existe. Tenho uma boa notícia. Nunca é tarde para recomeçar. Podes pensar assim, não tem mais jeito. Talvez para você, mas para Deus sim. Para Deus Todo-Poderoso, o qual servimos, tem jeito sim. Ele é aquele que faz proezas e muda circunstâncias. Ok, pessoal, por hoje é só. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Vejo vocês na sequência desse livro. Até lá!